Fala galera, tô aí mais uma vez para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. E hoje eu vou estar falando um pouquinho de rugosidade, galera, né? Acredito aí que a maior parte dos desenhos que vocês recebam aí já vem marcada a rugosidade em alguns perfis ou algum detalhe na peça, ela já tem, né, uma restrição de rugosidade aí, né, de acabamento para ser enviada para o seu cliente, tá? Muitas e muitas vezes, às vezes as peças apresentam, né, alguns locais onde não são determinadas, né, acabamentos de superfície. E aí a sua pecinha acaba ficando assim, ó. O que acontece? Aí o seu cliente às vezes olha para aquela peça e fala: cara, isso aqui não ficou legal, né? Apesar de não ter funcionalidade, esteticamente para ele não está legal, né? E aí o que ele fala para você? Ou o que ele faz no seu desenho? Ele passa a colocar um quadrante de rugosidade ali que ele aceita para aquele determinado tipo de elemento da peça dele, tá? Quem nunca, né? Pegou uma peça e estava usinando lá e a peça não tinha tolerância nenhuma, ou então não tinha nenhuma rugosidade, ou então aquele determinado elemento da peça ali não oferecia risco, ou não tinha nenhuma restrição ali, né? Geométrica ou sei lá, né? Qualquer uma do tipo aí. E aí você foi lá e usinou o mais rápido que você pôde, né? E ele ficou ali, ó, com a rugosidade altíssima, né? Que ali deu 21. É mais ou menos ali uma lima, uma lixadeira, uma esmerilhadeira, né? Ficou bem grosseiro mesmo, né? Bem grosseiro mesmo. E aí você se deparou depois com o seu cliente e ele disse pra você: ó, cara, isso aqui precisa melhorar. A gente vai determinar para você uma rugosidade nesse local aí, você vai ter que seguir. Aí, galera, entra um detalhinho ali, né? Que às vezes muitos operadores aí, muitos programadores acabam apanhando um pouquinho, mas é normal, tá? Porque não é uma coisa que a gente tá sempre mexendo, né? Apesar de muitas peças aí existirem máquinas aí que já retificam dentro da própria máquina, né? Um centro de torneamento, alguma outra máquina um pouco mais especial que já tem as ferramentas já predispostas ali para que a gente possa exigir o máximo da superfície ali, né? Tirar da máquina o máximo dela e conseguir tirar essas peças com acabamento superficial ali animal, tá? Então, o que acontece? Eu encontrei um site aqui, né? Da Sandvik, da Mitsubishi, da Mitsubishi, que ajuda a gente, cara, a calcular a rugosidade teórica aí, né, pro nosso dia a dia. Na parte de torneamento, na parte de fresamento, tá? Já são cálculos ali que a gente já tá mais ou menos acostumado, tá? Que é o cálculo de VC, o cálculo de avanço, né, o cálculo de tempo e o cálculo de rugosidade teórica. Galera, para que serve isso? Tá? Vocês vão me perguntar aí, vocês falam: cara, eu uso o que vem na caixinha lá e sempre dá rugosidade. Depois eu vou explicar isso aí para vocês. Vocês vão achar muito interessante também, porque o fabricante ele não, né, bobeou nos cálculos que ele pôs lá na caixinha, não deixou à mercê da sorte aí, né, pra gente calcular e chegar nas determinadas rugosidades, né. Até tem outro elemento aqui do site também da Mitsubishi que ele acaba mostrando aqui pra gente, né? E depois eu vou dar uma explicadinha aqui também pra vocês, tá? O que acontece? A rugosidade, ela é diretamente relacionada com a velocidade de corte e o RPM, tá? O F, ele influencia sim, mas um pouco menos do que a velocidade de corte e o RPM. Por quê? Quanto mais velocidade de corte, mais RPM você tem, mais deslocamento do carro, né, horizontal também você tem. Só que aí é aquele detalhinho mais fino e tudo mais que você acaba tendo ali. E o fabricante, ele pega e coloca aquele range de VC e aquele range de F justamente para restringir você a uma rugosidade que ele já determinou lá no manual dele, dentro de 1,2 a 0,8, tá? Isso aí já é padrãozão deles e tudo mais. Mas de repente você tem uma peça lá que é extraordinariamente diferente e você passa a querer usar
um RPM controlado ou alguma coisa desse tipo aí para poder chegar numa determinada rugosidade. Ou você quer saber que rugosidade é aquela que você está tendo, tá? Que é uma rugosidade teórica usando aquele RPM com aquele avanço ali. Esse site aqui, ele nada menos, nada mais que vai nos ajudar aí a chegar nessa rugosidade teórica, tá? Então, vamos lá para saber como que usa essa calculadorinha aqui. Galera, sempre quando a gente vai usar toda e qualquer peça, o que a gente tem que saber? Primeiro, o nosso material. Que material que vai ser? Certo? Sabendo o material que nós vamos usinar, no nosso caso aqui a gente vai usinar um alumínio, né, da classe P26, né? E a pastilha que a gente vai usar também vai ser uma perfil W IC20. Querendo ou não, essa pastilha ela vai ter uma velocidade de corte de 250 a 600 metros por minuto. E o F dela vai ser de 0,12 a 0,4, tá? Isso aqui é são nossos parâmetros aí para que a gente possa começar a calcular. Aí você vai fazer esse comentário, pô, Rafael, mas aí não tem nada sobre o material, né? Mas lógico, se você não for atrás do material, você não vai saber a classe da sua pastilha. E se você não souber a classe da sua pastilha, você vai ficar com um range maior ainda para você poder calcular essa rugosidade teórica, tá? Então, tenta seguir o padrão, né, normal aí de todo mundo calcula. Saber o material, depois saber o VC, depois saber o F, e aí automaticamente as coisas vão se desenrolando. Bom, aqui eu tenho uma peça que ela mede 70 milímetros. E o meu VC, eu vou começar com 300, tá? Então eu vou calcular o meu RPM. Olha lá, 1365. Então, calculando isso aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Qual que é o meu F? Qual que é o F que eu quero estipular para esse trabalho? Cara, eu não preciso estipular um F, tá? Por quê? Eu quero cair na menor rugosidade possível que essa ferramenta me forneça. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar esse valor aqui, ó, que está aqui em cima, e vai passar aqui para baixo. O que ele pede aqui? O VC, tá? Que no caso é 300, e o meu RPM. E aí aqui embaixo ele já vai calcular para mim o F automaticamente, ó, F de 0,22. Aqui você vai colocar o comprimento usinado e também a velocidade de corte. E aí você vai ter o tempo aí para você poder calcular a durabilidade da sua pastilha ou o próprio tempo de usinagem, tá? E aqui embaixo que é o pulinho do gato aí, né? Que é uma parte mais complexa aí para poder entender. Lá em cima a gente não pegou e não calculou que era 0,22. Qual que é o raio da nossa ferramenta aí? O que é importante aqui? O raio da ferramenta, por quê? Isso que vai determinar a rugosidade da nossa peça. O raio de contato. Se ele é 0,8, se ele é 0,4, se ele é 1,2, se ele é 2,2, se ele é maior, se ele é menor, por aí. No nosso caso aqui, a gente tem um raio de 0,4, tá? E aí a gente vai calcular isso aqui, ó. Toin. 15,12. O que é 15,12, né, pessoal? Vocês vão ficar perguntando aí. E aí eu vou levar vocês aqui numa outra tabela. Não liga para essa foto, não. É uma foto antiga aí. É de um companheiro de trabalho aí, o seu Domingos. Acabou me emprestando essa fotinha aqui dessa tabela. Essa tabela aqui é bem antiga, mas ela tá aí dentro das normas aí da rugosidade. Só vou mostrar para vocês para a gente poder ter uma noção onde a gente está localizado ali, tá? A nossa rugosidade aqui, ó, ela deu 15,12, ó. Vou trazer ela um pouquinho mais para cá. 15,12. Se vocês usarem esse cálculo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, pegar o que a gente encontrou, né? Vou pegar calc aqui, ó. Calc. 15,12. E aí eu multiplicar por 25, que é uma polegada. E aí depois dividir por 1000. Eu vou ter aqui, ó, 0,38, tá? Vamos usar só até essa aqui, ó, 384, tá? Vamos voltar lá na nossa
tabela. Se vocês notarem aqui, ó, o 0,38 está entre 2 e 4, certo? O 0,38 está mais ou menos aqui no meio. Se vocês notarem aqui, ó, 8 e 16, o nosso cálculo não deu 13, 15,12? Então quer dizer que está mais ou menos localizado aqui dentro deste campo aqui, dentro do N4 e N5 aqui, a nossa rugosidade, tá? Nossa rugosidade em milímetro vai ser 0,38, e aí o que sai ali no site da Mitsubishi sai a unidade em polegada pra gente, e aí a gente consegue converter uma pela outra e saber aonde mais ou menos a gente tá. Ó, acreditando piamente nisso, tá? A maior parte das máquinas CNC que eu já vi, né, não estou dizendo que não exista, sempre vai ter o acabamento entre 0,8 aqui, que é o N6, tá? Ele vai ficar sempre entre 0,8 aqui. Eu desconheço, né, máquinas que deixem mais para baixo disso aqui, tá? Eu desconheço mesmo. Geralmente é do 0,8 para cima, é do 1, 1,27, 1,6, e por aí vai, né? Mas como eu disse para vocês, existem máquinas mais novas aí no mercado, né? Bem mais atualizadas do que as que eu trabalho. Então, automaticamente pode existir sim, né, uma rugosidade bem mais para baixo aqui, né? Dentro aqui do 0,1, né? Perto do polido retificado. Então, podem existir aí a possibilidade de a gente conseguir chegar o mais próximo possível. Isso não é impossível, tá, galera? Em máquina CNC, aquelas mais comuns nas fábricas aí, sim, eu já cheguei a deixar aqui com 0,4, 0,36, né, que é bem próximo aqui do polido, né, mas com bastante dificuldade, altos giros e, né, isso aí não vem ao caso, mas a gente consegue atingir isso aí dentro dessa condição aí, mas com um pouquinho mais de dificuldade, justamente porque, né, demanda e exige mais da máquina ali, principalmente em diâmetros muito pequenos, né? E depende os comprimentos também, que isso vai influenciar bastante, tá? Então, a gente já achou a nossa rugosidade ali, que ela está entre 8 e 16, que é o 15, né? E a gente sabe que a nossa rugosidade ali ela vai dar 0,38, tá? Microns, né? No caso ali, 0,38, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou passar aqueles dados técnicos para ele, para a máquina, e vamos ver como é que ela vai se comportar, né? No nosso caso aqui a gente está usinando um diâmetro de 70, né? O nosso material tem 75 e a gente vai passar esses dados de corte lá para a máquina. Lembra que eu falei que é rugosidade teórica? Rugosidade teórica, ela vai aproximar a gente do quadrante de rugosidade que a gente quer atingir, tá? Então, vamos lá. Eu vou jogar esses dados para lá, 1365. Vamos conferir, 300, 1365, F de ponto 22. 300, 1365, 22. Beleza. Verificar a rugosidade. Olha lá, 0,82, tá? Como eu disse para vocês, essa rugosidade ela deveria ser menor, tá? Porque a gente calculou ela para uma rugosidade menor. Só que o software aqui, ó, ele mede até o 0,8. Então ela ficou com 82, tá? Isso aqui é um rangezinho aí do que o software mede. Por quê? Fora disso, a gente tem a influência do raio da ferramenta. O raio da ferramenta pode ser o 0,2, o 0,8, o 1,2, o 2, o 3 e por aí vai. Então isso vai influenciar direto na nosso acabamento de superfície, tá? Depois disso, galera, o que acontece? A gente acaba tendo alguns maus hábitos, né? Que porventura eu também tinha e acabei perdendo, mas com essa ideia que vocês têm aqui, com essa calculadora, vocês também vão passar a perder esse mau hábito e passar a confiar mais na matemática. Aqui, vamos pressupor, né, que a gente decida que a gente vai usinar com ponto 33 aqui. Não, com ponto 33 não, com ponto 4
Eu vou usar 2000 RPM. E aí eu vou calcular aqui, ó, o bendito do meu VC por conta própria. Ele vai calcular e me dar. E aí, lá embaixo, na rugosidade, ó, eu vou colocar aqui o ponto 4 e vou calcular que vai dar 50. 50, vamos lá na nossa tabela. Tá entre 32 e 63. Para vocês fazerem o cálculo lá, de novo, a mesma coisa. Vocês vão pegar a calculadora, 50 vezes 25.4 dividido por 1000. Então a gente tem, ó, 1,27 de rugosidade. Se a gente olhar aqui, 1,27 está mais ou menos por aqui, ó, de 8 a 1,6, que é onde se encontra o 50 aqui. Então a gente vai tentar aproximar isso aí. Vamos lá. Então, teoricamente, como eu disse para vocês, teoricamente, essa condição aqui vai levar a nossa rugosidade lá para essa a nossa usinagem lá para essa rugosidade, que é o F de ponto 4. Lembrando a vocês que o meu VC é 250 a 600 metros e o meu F de ponto 12 é ponto 4, quer dizer, eu estou no limite do meu F aqui, tá? Então eu vou passar os parâmetros de corte aqui para a nossa máquina, quer dizer, extrapolou muito aqui o meu VC original, né? Ó, porque é 600 e aqui eu estou usando um S de 2000. Vamos conferir? Legal. Vamos usinar essa peça para ver que rugosidade teórica a gente vai atingir usando esses parâmetros de corte, já sabendo que o objetivo é atingir 1,27. Olha lá, eu atingi 1,92. Lembra que eu falei para vocês que é uma rugosidade teórica, mas de 1,92 para 1,27 tá bem próximo, tá? Tá muito próximo aí, né? Se fosse levar em consideração, eu teria passado da classe da rugosidade que eu pré-determinei, porque, ó, eu tô aqui no 50, né? Eu calculei 1,27 e eu passei para 1,92, ó. Eu tô estourando aqui, ó, os 63, tá? Então, aí entra o detalhe. Sabendo que você chegou a 1,92 de rugosidade, você sabe que você vai ter que mexer aonde? No F. Então, nada menos, nada mais que eu venho aqui e, se eu sei que eu tô a mais, eu vou diminuir aí para ponto 33. E aí eu vou achar a minha rugosidade aí. Vamos ver se ela se encaixa na rugosidade que eu já pré-determinei. Olha lá, 1,31. Então, do 1,27 que eu havia estipulado para 1,31, galera, já é muito mais próximo. Então, o que é importante? A gente cair num campo de rugosidade conhecido, né? Que é mega importante isso, para que a gente possa fazer o cálculo. De repente, galera, vamos fazer a condição contrária. O que é a condição contrária? Você tem, né, aqui, ó, o 300 e você tem o diâmetro que você conhece. Beleza. Aqui eu coloco 300 e aqui eu coloco 1365. E aqui eu coloco ponto 12. Só que aí, o que acontece? Se eu calcular dessa forma, eu vou cair aqui, ó, na minha menor rugosidade, 4,5, que nem eu falei para vocês. Vamos usar a calculadora aqui, ó. Aí a gente calcula o 4,5 vezes 25.4 dividido por 1000, que aí vai dar 0,1. Se a gente olhar lá na tabela, 0,1 tá aqui, ó. É fino, com materiais especiais ou retífica, né? A gente não vai atingir isso, mas ela vai cair dentro do 0,8, tá? Então vamos pegar esse cálculo aqui, né? Ó, 370,65. Ó, verificando a rugosidade, dá aquele 0,8 lá, porque
está abaixo aí da tabela do 0,8, que é o normal, tá? Galera, essa tabela aqui, ela é boa pra gente localizar a rugosidade que a gente está usando, localizar a rugosidade através dos parâmetros que a gente está usando, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, 600 e eu colocar aqui 4 ou 55, vamos colocar 7, só pra gente ir calcular esse RPM aqui, ó. Esse aqui é o nosso VC, tá, ó. Se a gente trouxer isso aqui pra cá, ó, vai dar muito fora do nosso diâmetro. Vocês podem perceber, ó. Então, o que é importante? Trabalhar esse cara aqui, ó, e manter o RPM. Por quê? Mantendo o RPM, que a gente sabe que é mais ou menos naquele diâmetro, para a gente não explodir, né, mandar o RPM lá para a lua, a gente acaba fazendo o quê? Vamos calcular aqui para 670, calcular, e aí eu vou forçar o bendito do VC em cima daquele diâmetro. Então vamos lá, eu calculei para 70, vou colocar 600 aqui, e o meu RPM vai continuar isso aqui, ó, 2730. Então eu vou mexer mais no meu VC, ó, calculou. Beleza, ó. Nessa condição, beleza, passei os parâmetros para lá, ó, 2730 e o F, tá? E aí eu vou calcular esse F aqui, ó. Ó, 153, vamos ver quanto que ele vai dar aqui, ó. 153 vai dar entre 125 e 250. Então, ele teria que dar aqui entre 3,2 e 6,3. Isso aqui seria o range mais ou menos aí do que a gente está buscando. Então, 123, vamos calcular ele aí. Vai dar 153. Vamos pegar a calculadora e vamos descobrir exatamente quanto ele dá. Ó, 3,88. Então, ele tem que chegar dentro do 3,88 aí, mais ou menos, tá? Para depois, para a gente chegar dentro do 3,88 aí, a gente vai descobrir como chegar lá, tá? Lógico, pessoal, isso aqui eu tô fazendo de uma maneira didática, não são valores reais aí, né? Porque o alumínio, ele chega a 2.000, né? Usando uma pastilha CBN aí, ou uma pastilha ID5, né? Que é aquelas pastilhas PCD, tá? Então, a gente numa pastilha de carbítrio, ou então normal aí, que é o do dia a dia nosso, talvez a gente não consiga chegar a esses avanços aí gigantescos, tá? E também tem aquele detalhinho ali que é importante, que a nossa máquina ela chega até 5.000, ou então até 6.500. Dificilmente a gente vai encontrar uma máquina normal aí, né? Especial com 14.000, 15.000. Essas máquinas já são high speed e são mais difíceis de encontrar no mercado aí, justamente por causa disso. Então, ó, 153 deu 3,88. Vamos ver quanto que a gente vai atingir de rugosidade ali. Lembra lá que a gente pegou e calculou para 3,88. Olha lá, ela deu 4,13. O 3,88 está bem próximo do 4,13 que eu calculei aqui, tá? Eu posso usar o potenciômetro aqui para chegar mais próximo aí, depois fazer o cálculo ali, né, da minha rugosidade? Posso. Só que, sabendo que nós atingimos ali com F de ponto 7 os 3,88, é só eu vir reduzindo aqui o F, tá? F de ponto 55, vai. Olha lá, 3,04. Quer dizer, agora eu vim muito para baixo. Mas se você notar, quando eu já consegui o 4,13 ali, ó, vamos imaginar que é o 4,13 que está mandando. Vou ver mais ou menos ali que range que ele está batendo, ó, porque o nosso range aqui é de 153. Se você pegar o 4,13 e dividir ele por 25,4 e fizer vezes 1000, que é o cálculo reverso de
de encontrar o do 153, você vai ver que ela vai dar 162. Para 153, está dentro do range ali que a gente está buscando, ó, que é ó, 150, né? 125 a 250, quer dizer, já é um range bem grande ali, tá? Então, o 162 está ali no meio também, então ó, fica entre 3,2 e 6,3. A gente conseguiu 4,13. Então, vamos lá chegar mais próximo ali, ó. Com isso, galera, a gente acaba caindo numa rugosidade teórica que fica mais fácil ali de alcançar a rugosidade que a gente vem buscando. Melhor do que a gente ficar mexendo nos parâmetros aqui, ó, no VC e no F, no VC e no RPM, que a gente fica ali mexendo e nunca chega. Por quê? Toda vez que a gente mexe no RPM e no VC aqui, ó, a gente tem que segurar o diâmetro 70. Que a norma segura isso pra gente ali, de maneira que faça com que todo o RPM que a gente segue ali, segue um padrãozinho. Depois eu vou mostrar pra vocês uma coisa que os fabricantes fizeram pra gente nunca errar, tá? Olha lá, 3,51. Já tá ficando bem próxima, você entendeu? Então, mexendo só no F aqui, eu já tenho um parâmetro de partida, e aí fica muito mais fácil eu trabalhar só o F, no caso, né? E não ficar trabalhando o RPM e o VC. Isso aqui, galera, que nem eu disse pra vocês, eu tô exagerando, eu tô mostrando pra vocês que existe a possibilidade, tá? De você testar, né? Condições para você achar a sua rugosidade teórica através dessa tabelinha aqui, ó, tá? Então, de maneira grosseira, né? Eu estou fazendo isso, eu estou usando até o software, né? Também não sei se ele tá, qual a sensibilidade que esse software tem sobre essa rugosidade, né? E estou aproximando, aí eu vou aproximar mais um pouquinho. Ó, 3,88. Cheguei lá. Ó, era 65, tirei 5 centésimos só. Cheguei no 3,82, tá? Era 3,88, cheguei no 3,82. Para mim tá ótimo. Mas, se você notar pela norma, eu já estaria dentro também, tá? Da norma do N6 e N8 ali. Eu estaria dentro da N8, né? Que era o 4,13, 3,88 e 4,13. Que estaria dentro da norma do N8 ali. E também tem um range muito grande e estaria dentro aí das condições também, tá? Então, se você for seguir as N's aqui, você vai ver cada vez, quanto menor o N, mais apertado a tolerância, e quanto maior o N, mais aberto a tolerância aí para você poder trabalhar, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o que o fabricante pensou, né, para que você não ficasse doido ali procurando essas informações, tá? Através aqui do... O que ele predeterminou aqui, ó? Que o raio da ponta da ferramenta, ela afeta diretamente o acabamento na superfície, tá? E que, em geral, é recomendado um raio de ponta de 2 a 3 vezes maior que o avanço, tá? Então, se você vai trabalhar com uma ferramenta de 0.02, né? De 0.02, o seu avanço vai ficar dentro dessa casa de micros aqui, ó. Por quê? Se você fizer o cálculo do avanço, ele tem que ser menor do que o raio da ferramenta, que é o que ele diz aqui, ó. Em geral, é recomendado, né, um raio de ponta de 2 a 3 vezes maior que o avanço, né? Então, se você tem uma ponta de 0.4, provavelmente você nunca vai chegar aqui no ponto 4. Tá? Por quê? Justamente para que eles possam deixar você dentro de uma especificação de rugosidade mais baixa. Entendeu? Para que você não pegue uma ponta muito alta, um raio muito alto de ferramenta, e ela saia aí, né, dentro de uma rugosidade dentro de 100, né, de 180, 200 até 500 de rugosidade aí. Então, o que o fabricante fez? Ele calculou aqui para você, te deu o VC e o F já certinho para cair dentro dessa possibilidade aí de ficar sempre dentro da rugosidade mais baixa. Se você pensar aqui, vamos imaginar aqui, talvez você nunca tenha prestado atenção nisso e nunca tenha imaginado dessa forma.
Um círculo, um diâmetro, né? No caso eu estou falando de diâmetro, tá? Se depois for uma outra peça, já não se aplica para isso. Se fosse uma peça quadrada, tá? Já não se aplicaria. Mas voltado mais para torno, tá? Se você notar aqui, quando você vai fazer a medição de uma peça redonda, você pode tombar ela de 0 a 360 graus, tá? Certo? Só que o normal pra gente é sempre trombar ou de 15 em 15 ou de 90 em 90 graus, tá? Pra gente fazer a medição da rugosidade. Porque a gente não vai medir pela circunferência, a gente vai medir pelo comprimento que essa circunferência apresenta. E aí o que o fabricante pensou, né? Você imagina assim, no meu caso aqui, eu tenho 250 a 600. Vamos começar pela maior, 600. Se eu dividir em 4 quadrantes, que é o que está ali, eu vou cair lá dentro de 150. Ó. Vamos lá na tabela. 150, não está entre 125 e 250? Olha lá. Eu vou cair entre 3,80, eu vou cair de 3,2 até 6,3, que foi o que aconteceu com a gente lá, ó, que eu caí em 4,13, né? Olha como o cara foi mega inteligente. Quer dizer que eu vou cair numa rugosidade de superfície, ó, usinado fino, né? Olha lá, torno, mandrilhadora e fresa. Ó que legal. Se você pegar, vamos ver, o 425, seria a mediana aí do 250 ao 600. Dividir em 4, olha lá, 106. Vamos olhar aqui onde fica o 106. De 63 a 125. Quer dizer que eu vou cair entre, né, 1,2 e 3,2. Ó que legal isso, hein? Eu vou cair dentro disso aqui se eu usar 425 e os Fs que estão pré-estipulados lá para mim, tá? Se você pegar o 250, que é o mais baixo, vou dividir por 4 também, ó. Olha lá, cai em 63. 63 é mais ou menos 1,6, que é o lixado, o usinado, o acabamento liso que a gente está acostumado aí. Depois, após isso aí, galera, né, que daí a gente não vai usar o ponto 12 e o ponto 4, que aí a gente vai passar a reduzir o F para chegar nessas outras condições aqui, aproximadamente, tá? Porque se a gente levar em consideração que quanto mais tempo a ferramenta ficar friccionando na peça ali, mais sulcos e vales, né, picos e vales ela vai formar ali por causa da ponta postiça. Então, leve em consideração isso aí, que aí depois a gente vai trabalhar dentro do que? Aumentar e abaixar o VC, tá? Que aí já entra em outros conceitos aí que foge muito da relação de rugosidade teórica, e aí a gente acaba ficando perdido ali porque já não tem mais parâmetro, né, relacional direto, e aí a gente acaba se perdendo ali na hora de fazer o cálculo e nunca vai atingir uma hora com muito trabalho a rugosidade que a gente vem buscando, tá? Então, para você ver como os fabricantes foram inteligentes, o que eles fizeram? Jogaram essa diferença aí dentro do quadrante de ferramenta, já para você praticamente nunca sair da rugosidade de 0,8 até 2,4 aí, né, dentro do pré-estipulado por eles. Então ficou muito mais fácil aí você calcular sua rugosidade. Porém, no entanto, existem casos aí que a gente desconhece um material ou desconhece uma tabela e acaba usando valores padrões aí. E aí essa calculadora aqui vai ajudar a gente, né, a chegar no valor de rugosidade e achar o RPM e o VC. E achar o que mais você achar interessante aí. Então o legal é você pegar essa calculadorinha aqui, pegar um simulador aí também, fazer uns testes para cá e para lá e verificar as rugosidades que vão dar ali, as diferencinhas e tudo mais aí. E aí você vai ter um tato muito mais próximo aí do quadrante de rugosidade que você quer cair. Então, fica aí a dica, né, para vocês testarem, né, tanto o SS-CNC na parte de medir rugosidade, quanto também vocês praticarem nessa calculadorinha aí que está disponível para vocês e verificando aí através da tabela quais rugosidades tem a ver
diretamente aí com o F e com o RPM e o VC. Galera, espero que vocês tenham entendido aí, não tenha ficado muito complexo de entender aí os cálculos e as coisas, tá? Os cálculos são bem simplões mesmo, né? Se você pegar aqui os 250 lá, no caso, você achou o valor aqui. Você quer transformar ele em microns, você pega o valor que você encontrou, coloca aqui, substitui na fórmula, multiplica por 1 polegada e divide por 1000, você vai achar aqui, ó, o que você precisa e vai achar diretamente aqui na tabela a correlação, tá? Por que que é importante a gente falar de rugosidade? Porque quando a gente entra nesse tipo aqui de acabamento, e aí você, como um profissional bem qualificado, o que que você vai pensar? Que você, de repente, quer fazer um colo para rolamento, né? E aí você não sabe que RA que você deve usar ali. Então você quer caprichar muito. Então perde-se muito tempo imaginando, né, aonde eu deveria me posicionar ali sobre uma superfície, né, o acabamento de uma superfície. Então, se você usar essa tabelinha aqui, ó, você sempre vai ter uma direção legal aí para seguir, tá? E aí você acaba perdendo menos tempo para calcular o liso, o bem acabado, ou então uma superfície que pode ficar um pouquinho, com a rugosidade um pouquinho mais alta, então você acaba ficando mais tranquilo para trabalhar e acaba não encontrando, de repente, essa peça aqui no mercado e fala, putz, o cara pegou e fez isso aqui, nossa, ficou uma porcaria, ele mandou, deve ser refúgio. Não, pode estar dentro de uma rugosidade XYZ e tá aí para que seja seguida e às vezes não tem tanta importância, ou então, né, a gente acaba não dando tanta relevância aí para esse tipo de elemento na peça. Então, moçada, espero que vocês tenham entendido aí e bons estudos para vocês.